Bem-vindos aqui, chegamos para mais um aulão aberto. Quem tiver a primeira vez aqui no aulão, coloca para mim que é a primeira vez que está participando. Tem o pessoal que eu já estou vendo aí, já estou reconhecendo, a André, o Breno. Davi, você já participou alguma vez? Conta aí para a gente, para saber. Essa aula é uma aula de teoria e exercício, é uma aula prática, a gente não vai se estender tanto, até porque já são 9h30, né? A gente começou às 9h30, é uma aula mais curtinha, mas eu trouxe ela para a gente, pelo menos, ter um momento para ter um recurso para melhorar a nossa qualidade de vida. Ah, que legal, nunca participou, bem-vindo aqui, estou muito feliz com a sua presença. Essas aulas abertas, de vez em quando eu marco e faço, são sempre aulas com conteúdo e exercício prático, porque eu entendo que a informação é a única maneira da gente avançar. Que com a informação a gente consegue mudar o que vive, sem informação é muito difícil mudar o que a gente vive. E aí veio o tema do trauma, SOS Trauma. Hoje, inclusive, eu gravei o episódio do meu podcast com esse mesmo título, depois vou pôr no grupo para vocês. E essa aula vai ficar gravada e disponibilizada para quem não pôde entrar por conta de horário, de agenda. Amanhã essa aula está lá no grupo. O que é esse trauma? Eu quero fazer um pouco mais interativo, vou pedir para vocês escreverem no chat o que para vocês é um trauma. Vamos lá. Quando a gente é pequeno, a gente se machuca, passa ali alguma coisa no machucado e continua a brincadeira, continua a vida. Se o machucado foi muito forte, né, que aí não dá para brincar, a gente tem o tempo para se recuperar e continua. Agora, quando a gente fica adulto, muda um pouco essa percepção de trauma. Quando a gente fica adulto, a gente descobre que trauma é muito mais do que aquilo que a gente sabia que era trauma. Quando a gente fica adulto, a gente tem que lidar com um monte de trauma. É algo que dói muito por muito tempo e causa efeitos sobre nossas vidas. Muito bom, Cristiana, muito bom. Eu achei até aqui uma descrição, depois vou pôr no grupo para a gente. Trauma é o termo usado para definir lesões causadas por um evento traumático externo ao corpo e que acontece de forma inesperada. Ele pode causar feridas graves, afetar órgãos, por isso precisa sempre ser avaliado. Então, o trauma é um evento inesperado causado por algo externo ao corpo. Essa descrição provavelmente é mais de um trauma físico. Mas o trauma emocional, ele também é de um agente externo de forma inesperada e causa um dano emocional. Por quê? Porque se a gente tivesse esperando que aquilo acontecesse, não seria um trauma, seria algo corriqueiro. Quantas vezes uma pessoa vive uma relação, um relacionamento amoroso ou um relacionamento familiar que tem muitas situações de conflito, de desrespeito, de briga, de conversa atravessada, e aquilo dura um tempo. Mas enquanto a pessoa está vivendo aquela situação, que ela já sabe que vai acontecer, né? Quando você tem uma fase na família que está truncada, a conversa, a dificuldade, você já sabe, no almoço de família vai acontecer isso. Ou chegou aquele irmão que traz problema, daqui a pouco vai sair uma briga. Ou o pai bebeu, daqui a pouco briga com a mãe. Ou seja, você sabe que o problema vai acontecer.
Diferente dessa descrição, que é uma coisa inesperada. Claro que eu peguei uma descrição aleatória, dei um Google só para a gente ter um ponto de partida. Agora, num relacionamento amoroso também. Quem aqui já passou por um relacionamento amoroso que sabia que ia ter briga? Você vive um relacionamento, você sabe que daqui a pouco vai sair uma briga, vai ficar difícil a conversa. Então, às vezes, você vive situações intempestivas de briga, de mal-estar, que vira rotina. Nesse momento, quando a briga vira rotina, a briga não é um trauma. Olha que interessante. Quando a gente passa situações familiares corriqueiras que viram briga, que viram rotina, aquilo ali não é um trauma. Porque é algo rotineiro. Mas o tempo que aquilo durou, muitas vezes vira um trauma emocional. Aqui, como disse a Cristiana, trauma dói por muito tempo e causa efeitos sobre nossas vidas. Então, às vezes você vive por anos uma situação familiar difícil, às vezes você vive ali, mas você nem sabe que aquilo pode ser diferente. Você vive por anos um relacionamento difícil e você não entende muito como aquilo pode ser diferente. Depois que aquilo acaba, ou aquela situação ruim acaba, ou você saiu da casa dos seus pais, ou você rompeu aquele relacionamento, a vida se mostrou de outro jeito, e aí você olha para a sua história e fala assim, nossa, como era difícil aquela relação com as minhas irmãs, com a minha família, como foi sofrido aquela fase com meu pai, com meu tio, com a minha mãe. Aquilo me gerou um trauma. Então, a gente precisa olhar o trauma como uma situação pontual que eu não imagino, e aí pode ser um assalto, uma briga, um mal-estar, algo que me expõe e me deixa ameaçada e vulnerável, pontual, ou relacionamentos difíceis que duraram muito tempo. Quando aquilo acaba, que a gente começa a perceber o tanto que aquilo gerou um trauma. E como o nosso corpo responde ao trauma? Como que aquilo vira um trauma que a gente percebe? Porque às vezes a gente teve uma história difícil e não tem a consciência que aquilo é um trauma. Então, antes de eu passar aqui uma abordagem sobre trauma, ou algum exercício mais dinâmico para a gente, falem para mim que trauma vocês percebem que atrapalha vocês. Não necessariamente o que aconteceu que gerou o trauma. Mas, por exemplo, eu já tive um sequestro relâmpago. E por um tempo, quando eu dirigia à noite na cidade de São Paulo, foi lá que aconteceu isso, eu tremia, eu ficava muito nervosa, eu tinha que fechar os vidros, se eu tivesse condição, na época eu teria um carro blindado, tinha mal-estar, passava mal, e por algum tempo era assim que eu dirigia à noite em São Paulo, quando eu dirigia. Então, isso é o impacto de um trauma. Então, um trauma de um assalto. Que trauma que vocês percebem que vocês carregam? Coloca para mim no chat, quem lembrar de uma situação. Se você carrega um trauma amoroso, um trauma de segurança, um trauma de relacionamento familiar, um trauma financeiro,
Então, quando você achava que tudo ia ficar bem, que você ia ter sua independência financeira, você apostou. Eu acompanhei um caso de uma pessoa que apostou todo o dinheiro que ela recebeu quando ela saiu de um trabalho de 15 anos num negócio que não durou 3 meses. Aquilo gerou um trauma financeiro. Então, tem várias frentes que podem dar trauma. Como que a gente percebe que a gente carrega o trauma? Essa moça, por exemplo, depois ela ficou sem trabalhar, ficou sofrendo demais, só de pensar de trabalhar com alguma coisa, ela tinha pânico, ela ganhou muito peso, ficou sem conseguir dormir, acordava de sobressalto. Quando você carrega um trauma, é quando algo muito ruim que te aconteceu te traz impacto até hoje. Mas é um impacto como se isso ainda tivesse acontecendo. Como se você tivesse preso lá dentro do trauma. E quando a gente fica preso dentro do trauma, a nossa vida aqui do lado de fora, ela fica muito mais difícil de caminhar. A nossa vida aqui do lado de fora, ela fica muito mais difícil de seguir. Por quê? Porque o trauma está te absorvendo. E aí, se você tiver um trauma amoroso, por exemplo, você não vai conseguir ficar à vontade para começar um relacionamento. Ou você vai ter um relacionamento já com a mala pronta atrás da porta, esperando sair. Se você tiver um trauma financeiro, você vai achar sempre que você vai morrer de fome. Então, quando a gente fica preso lá no trauma, você não consegue permitir que a tua vida aconteça de uma forma natural. Exemplo, você tem medo de avião, um trauma, que já pegou uma turbulência. Então você faz tudo na sua vida normalmente, mas se você tiver marcar um voo para fazer um trabalho ou um passeio, você não consegue. Então, tudo aquilo que bloqueia a minha rotina ou a minha vida por algo que aconteceu antes, é porque eu estou preso dentro do trauma. Agora, o que ficar preso dentro do trauma pode trazer para a nossa vida? Além de impedimento de seguir adiante, além de eu ganhar confiança para realizar o que eu quero, ficar preso dentro do trauma vai me adoecer. Por quê? É como se eu estivesse naquela cena parada. Se eu ainda sofro os impactos de uma situação passada como se fosse hoje, é porque eu estou dentro do trauma. Eu não trouxe ele para a minha vida comigo e ele foi ficando menor. Se eu estou dentro do trauma, eu penso nele. Cada vez que você pensa num trauma, para sua mente é como se tivesse acontecendo de novo. E aí, se a gente faz uma conta, normalmente vocês acham, quando vocês estão vivendo um problema assim, que vocês pensam quantas vezes num trauma? Vamos lá, gente, que vocês estão aí comigo, põe aí no chat. Pode até pôr errado aí, números, não tem errado, não tem certo, para não ficar aqui. Vou pôr aqui no grupo uma outra frase que eu quero que a gente reflita, que eu coloquei hoje. Quantas vezes vocês acham que vocês pensam num trauma? 1, 10, 50, 100 por dia. Se ninguém aqui tem trauma, ninguém está traumatizado, então ninguém pensa no trauma.
12. Quem mais? Quem dá mais? Tipo um leilão do trauma. Vocês já viram criança quando assiste o mesmo desenho várias e várias e várias vezes? Tem criança pequena que assiste, sei lá, 20, 30 vezes o mesmo desenho na televisão. Agora ainda com o YouTube isso varia um pouco mais, mas quando é filme. A mente vai pensar no trauma centenas de vezes quando lembrar do assunto. Tive uma situação de assalto, não sei se ainda impacta na minha vida, preciso olhar para isso, foi muito difícil. É importante olhar, porque isso não está acontecendo agora. Então, já ficou no passado. Mas a tua mente vai gravar partes do trauma. Aquilo que a tua mente gravou tem muito do que você vive hoje. Vai ter muito de pequenas dificuldades que você vive hoje. Não por conta do assalto em si, mas tudo que a nossa mente grava e que a gente sabe que é um lugar difícil, a nossa mente fica ali com aquilo registrado, aquele trauma fica rodando no plano de fundo, como um aplicativo que roda no plano de fundo do celular, e de repente ele se atualiza, mas aquilo que eu gravei da cena são coisas que me impactam. Todo trauma, por exemplo, se é um trauma de relacionamento, se você foi deixado, se você foi traído, se a pessoa não se importou o suficiente com você, do trauma você vai gravar a parte que tem muito de como você se sente hoje. Por exemplo, esse assalto relâmpago que eu tive em São Paulo. Isso faz muito tempo. Eu, depois de 2016, que eu passei uma fase muito importante da minha vida de me conectar com as coisas, de conseguir ler a realidade com mais facilidade, de sentir uma confiança, uma amorosidade, isso passou. Eu já não tenho mais para dirigir qualquer horário que for, à noite, de dia, se eu estou em qualquer lugar, eu estou lá, eu estou inteira, eu sei que eu estou griada, guardada e estou tranquila. Posso ficar em alerta, claro, mas tranquila, já não me passa mais isso na cabeça. Mas um tempo depois, bem-vinda, Gi, desse trauma do assalto, o que ficou na minha cabeça que eu gravei, então foi uma moto que bateu no carro, o namorado da minha prima estava dirigindo, parou para socorrer, ele estava saindo do indulto de Natal, saindo da cadeia, e veio e queria que consertasse a moto dele, estava armado, fez a gente andando com ele até ali onde morava, ali numa periferia do Jabaquara, ameaçando a gente o tempo todo com a arma, até que chegou um outro carro lá, uma outra pessoa que a gente acha que era um advogado dele, alguma coisa assim, um amigo, mas chegou muita gente, foi juntando muita gente, ele falava que ia matar a gente, e deixou a gente ir embora. Dessa cena toda, desde quando começou, na época, o que eu tinha gravado foi, nossa, por que que ele não parou no pare? Porque o motorista que estava com a gente, o namorado da minha prima, ele passou reto no pare e pegou uma moto. Então eu falava, puxa vida, ele não parou, ele pegou a moto e o cara estava armado e ficou ali, né, levando a gente. Outra coisa que eu pensava, nossa, que medo de acontecer alguma coisa. Eu lembro que eu falei para minha prima, né, não para ele, lógico, não, se for para matar todo mundo, já quero ser a primeira a morrer, porque eu não quero ver nada disso acontecer. Então, é mais uma característica do meu caminho de pensamento. Se for para acontecer, então que aconteça logo, porque eu não vou ficar esperando o caos. Então,
aquilo que eu gravei do trauma tinha muito de como eu lidava com as coisas. Por isso que olhar o trauma pode te trazer resposta. Porque você vai gravar o pedaço do trauma que a tua mente tem facilidade para gravar. Por exemplo, se 2 ou 3 pessoas estiverem na mesma cena vivendo trauma, cada um vai gravar uma coisa. Então, não é o trauma em si, mas é o que você gravou do trauma. Então, se você tem um trauma de um relacionamento, do fim de um relacionamento, o teu trauma é a dor do final do relacionamento. O que você gravou desse trauma? Que eu fiz tudo pela pessoa, eu me dediquei e ela foi lá e me prejudicou. Então, o que a minha mente gravou foi isso. Então, a mente vai sempre gravar o pedaço do trauma que é o lugar que, para você, a vida não flui como deveria. Então, para algumas pessoas, um trauma pode ser muito grave, para outras, aquilo não é tão impactante. Por que a gente precisa começar a pensar no trauma? Ai, Silvânia, bem-vinda, que bom que deu certo de você entrar. Eu tinha visto lá no grupo. Por que a gente precisa começar a pensar no trauma? Porque os traumas não devem ser um lugar que seguram a gente. Um trauma não deve segurar a nossa caminhada na vida. Entendam uma coisa, o trauma, ele vai sempre acontecer. Cada vez de um assunto, cada vez com uma gravidade, cada vez com uma dor, mas a gente está na vida e está vivendo, então, de momentos em momentos, talvez nos traumatizaremos com algumas coisas. Então, o trauma, ele precisa ser percebido com mais normalidade. Não é que eu não possa carregar sofrimento, mas o trauma, ele não é uma exceção. Ele é parte. Porque de tempos em tempos na minha vida, eu vou me deparar com situações que vão me surpreender, que vão me deixar vulnerável, que vão me deixar desconfortável. E que quando eu lembrar disso, isso vai continuar doendo. E isso vai me trazer impacto. Mas o trauma, ele não é uma exceção, ele é um fato. Assim como, sabe quando você começa a fazer um planejamento financeiro, e aí você pega o que você ganha, você consegue guardar um pouquinho, você consegue moderar teus gastos, até que você tenha um crescimento financeiro e a sua vida fique mais tranquila. Você faz um planejamento. Aí vai, quebra teu óculos. Aí você tem um gasto ali extra de, sei lá, 500, 600 reais. Nossa, eu tô aqui fazendo planejamento e, meu Deus, meu óculos quebrou e aí eu perdi 600 reais. Não era para ter acontecido, porque agora eu tô no planejamento. Sempre vai acontecer uma intercorrência. Então, inclusive, para quem trabalha com planejamento financeiro, tem que ter ali o dinheiro para emergência. Porque vai acontecer. Chama emergência porque são coisas que eu não imagino o que é. Mas vai acontecer. Ou vai quebrar uma coisa na casa, ou vai precisar comprar um adaptador para alguma outra coisa, porque a vida é viva, a vida não é estática. Então, o trauma, ele precisa ser olhado como parte da caminhada. E não como um lugar que me segura,
os meus traumas, se eu puder abraçá-los e trazê-los comigo e continuar caminhando, fica muito mais fácil para eu seguir em frente. Agora, se eu tiver um trauma e isso me machucou, por exemplo, quando eu comentei aqui do assalto relâmpago que eu tive, se eu ainda estivesse presa no trauma, talvez eu não dirigisse mais, ou não dirigiria mais à noite, ou não ia dirigir em São Paulo, ou não fosse mais pegar trânsito. Imagina, tem dia que eu saio de São Paulo quando eu vou atender alguma empresa ali, que a gente faz um trabalho de treinamento, de terapia, às vezes o ex me joga numas bobiboca, eu nem sei direito onde, para cortar o trânsito, e eu vou na boa. Por quê? Porque eu estou ali caminhando meu caminho, protegida, guiada e presente. Mas se fosse antigamente, o GPS me jogasse num lugar estranho, como no meu trauma, né? A gente estava numa batida que virou um assalto, foi levado lá para onde a pessoa morava, um lugar mais de vilarejo, que era mais assustador, foi assim que a minha mente gravou. Qualquer lugar que eu fosse mais assim, eu já ia me assustar. Então, hoje eu já não estou mais dentro desse trauma. A questão é o trauma segurar a nossa caminhada de vida. O trauma faz parte? Faz parte. Ele dói. Mas ele não pode prender você dentro dele. Então, seja qual trauma você tiver, se ele estiver te impedindo de continuar, isso precisa ser cuidado e tratado. Com treino de pensamento, caminho de pensamento, com respiração, escrevendo. Eu vou passar aqui algumas opções de exercício. Mas o mais importante é o trauma não te segurar. Por quê? Quando a gente era criança, quando a gente se machucava, ralava o joelho, a perna, o braço, passava lá um remédio até cicatrizar e você voltava a brincar. Você não deixava de brincar porque você se machucou. Você não ficava proibida de brincar porque você se machucou. A não ser assim, sei lá, foi uma brincadeira com água fervendo que queimou. Não, nunca mais você vai chegar perto do fogão enquanto for criança e não vai mexer com a água. Mas se foi dentro ali, não numa situação extrema, mas numa situação corriqueira, a hora que cicatriza, você volta a brincar. Ai, eu já brinquei disso, já quebrei meu braço, já caiu um dente, já bati... E continua. Então, na vida, a gente tem o trauma, tem as coisas que roubam a nossa energia, a nossa alegria, o nosso medo, situações que parecem que a gente vai ficar sem o chão, sem nada, a gente continua. Apesar da dor. Não, aqui não é para doer. Mas se eu ficar ali cuidando do meu machucado em casa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quanto tempo eu vou me impedir de voltar a brincar, né? Se eu fosse criança. E aí foi a minha pergunta para vocês. Quantas vezes a sua mente pensa no trauma? Ela vai pensar talvez centenas de vezes, dependendo do que acontecer no seu dia. Porque a mente volta na cena para entender o que aconteceu. Por que o trauma fica grande, fica te segurando? Porque você não entendeu o que aconteceu. Quando você entende o que aconteceu, você arruma a rota e aí você continua. Por exemplo, para mim, a minha mente ficava, o motorista não parou no pare. E por isso que pegou a moto. Então, se ele tivesse tido atenção na minha cabeça, na época, não teria acontecido. Quando você não entende o que aconteceu, a tua mente fica ali voltando. Então, se é um trauma de relacionamento, se é um trauma amoroso, se é um trauma de alguém que te abandonou, de alguém que te fez mal, a tua mente vai voltar para querer entender por que essa pessoa fez isso com você. Mas que momento foi que essa pessoa te machucou e você não percebeu?
Ou por que aconteceu esse assalto? O que estava a gente fazendo? A gente estava numa fase boa. O que aconteceu? Eu tive um caso que eu acompanhei que para a paciente ela se sentia muito protegida pelo pai. Sempre se sentiu protegida pelo pai. Então, achava que qualquer coisa que acontecesse de perigo, o pai protegeria. E quando ela casou, ela tem essa sensação com o marido. E para ela, o marido significa proteção de perigo. E aí, o que acontece? Quando tem um perigo, quando tem uma situação à noite, que ele está dirigindo e vem um carro em alta velocidade, já aconteceu assalto, acontecem alguns eventos de perigo na vida deles e ela sempre vê que ela está protegida pelo marido. Mas esse é o contato que ela tem com o marido. Eles não têm uma parceria, eles quase não têm proximidade física, eles não têm essa troca de casal, mas sempre que acontece um risco, ela se sente protegida por ele. É como se a mente dela, e aí aqui é um conteúdo um pouco mais profundo de treinamento, eu não vou entrar em conteúdo tão profundo aqui, porque eu quero ser mais objetiva em trazer, né, o que é e o que a gente já pode fazer, mas a mente dela acaba sempre no filme de vida dela, no cenário de vida dela, acontecendo situações de perigo para ela poder ver o papel do homem. E aí, quando o filho fica mais velho e começa a ter um relacionamento, o medo dela é do filho sair do meio da noite, do filho se acidentar, de ter algum perigo, de ter algum risco. Porque se o filho virou homem, está correndo risco. Então, o trauma e como a gente registra as coisas vai impactar no caminho que a nossa mente percorre sobre as coisas e como a gente vai desenhando a nossa vida. Eu até compartilhei no grupo um provérbio que eu vi hoje. Se você não domina a sua mente, você pode ter uma mente que vai ficar presa às trevas ou à luz. É só quando você tem um domínio sobre o que você pensa, que você aprende a olhar para o seu pensamento com confiança, é que você caminha com ele em direção às coisas boas para você. Porque os pensamentos que ficam presos nas trevas, na dor, no medo e na perda, eles impedem a gente de se sentir bem. Quem chegou um pouquinho depois quiser escrever alguma coisa no chat, perguntar, ou mesmo quem já estava aí, ou que tipo de trauma vocês já tiveram, se é trauma amoroso, trauma de assalto, trauma financeiro, coloquem. Todos nós estamos suscetíveis a acontecer alguma coisa de diferente. Mas se eu começo a me impedir, então eu não vou sair porque eu tenho medo disso, a gente viveu isso na pandemia, né? Com um perigo que a gente não via. Então, em condições normais, se eu começo a me impedir de sair ou de conversar com alguém, de me relacionar, de fazer alguma coisa que possa ser bom para mim, por medo de machucar, medo de sofrer um acidente, medo de me prejudicar, daqui a pouco, o que eu vou estar me permitindo viver? Porque eu preciso confiar que a vida está comigo. Que se eu me machucar, eu vou cair, eu vou levantar, eu vou melhorar e eu vou seguir. Que sou protegida, que eu tenho direito a uma vida exclusiva, em abundância. Eu tenho que confiar que a vida está comigo. Aqui, Silvânia, pois, meu trauma é amoroso e com amizades. E provavelmente, se esse é o seu trauma, ele sempre acontece do mesmo jeito. Aqui, traída, tanto no amoroso como na amizade. E aí, provavelmente, você vai chegar dando o melhor de você para não ser traída, sendo uma pessoa boa, paciente, vai aguentar, às vezes, até para mais, para não perder, e dali a pouco você não vai entender como você vai ser traída de novo.
Por quê? Porque eu tô presa no trauma. Quando eu tô presa no trauma, eu vou viver ele de novo, até que eu domine os meus pensamentos e começo a agir com aquilo que me faz bem. Então, estou numa amizade, eu percebo que já estão diferente comigo, eu pergunto, olha, já aconteceu algumas vezes comigo de eu ter perdido a amiga, que fiquei chateada, então parece que está alguma coisa acontecendo, a gente pode conversar, o que eu posso melhorar? Antes de acontecer o mesmo filme, eu me posiciono, ou eu pergunto, se era um relacionamento, olha, isso eu já não aceito. Você já não está me priorizando, já está difícil agora, eu não aceito porque senão isso vai acontecer de um jeito que não vai me fazer bem. Porque se eu aceito por medo de perder, dali a pouco vai acontecer de novo. A gente repete os traumas por não ter um outro caminho na mente como lidar e por medo de colocar os limites que cabem para a gente. Eu quase caí numa fossa, fiquei entalada pelos ombros. Percebi isso há pouco tempo. De verdade, assim, fossa física, de quase cair e se machucar. Você falou, ficou entalada e foi onde você se segurou. O quanto me sinto presa. E olha só, esse trauma, vamos lá, isso é muito legal. Se tiver alguma coisa difícil de compreender, vocês me perguntam no chat, por favor. Não é porque você quase caiu numa fossa, talvez quando criança, ficou, né, pelos ombros, por isso que você não caiu e foi salva, que você se sente presa. Você falou, olha como eu me sinto, aí eu percebi como eu me sinto presa. Mas o caminho é um pouco antes. É porque eu me sinto bastante presa que eu acabo vivendo esse trauma. O trauma, ele não é o causador da dor, mas a dor que eu carrego comigo, que eu trago da minha história, dos desafios que eu tenho dificuldade de viver, chega um momento que acontece um trauma que é exatamente o caminho da dor que eu vivo. Reflete no financeiro, sinto dívida com quem me salvou, minha irmã. Então, você viveu isso fisicamente de criança ou adolescente e vocês continuam nessa dinâmica, onde você se sente presa e se sente devendo a ela. E se ela te salvou, você, óbvio que não deve a ela, né? Esse era o papel dela. Se você está lembrando disso agora, hoje, coloca uma fala de cura, porque se eu tenho um caminho de pensamento que me bloqueia, eu tenho um caminho de pensamento que me liberta. Agradecendo a minha irmã, que me salvou e que continua me salvando até hoje. E que agora eu já posso crescer e também me ajudar. Mas que eu sei que ela sempre vai me salvar. Eu não preciso me endividar para saber que ela está ali. A gente vai treinando a nossa mente caminhos de cura. Agora, o trauma, ele não é o causador da dor. É assim, gente, a gente carrega uma dor, uma dor, uma dor, uma dor. De repente, pá, vem um trauma. Nossa, mas do nada aconteceu isso comigo? Se a gente investigar o que aconteceu no trauma e o que eu registrei do trauma, aquilo já faz parte de como eu me sinto na minha vida. Esse exemplo da Gi foi muito bom, de cair na fossa e ter ficado presa, né? E aí ser salva, que ela se sente presa na vida. E com certeza já se sentia antes. O trauma, ele é a manifestação de dores que eu já trago. Se eu já trago uma dor de rejeição, eu tenho no meu primeiro livro, A Trajetória da Borboleta, eu até tenho o audiobook dele, eu vou pôr no grupo disponível lá pra gente, no grupo aberto do aulão.
Eu falo muito dessa rejeição que a gente traz, às vezes de pequeno, já se sente, adolescente. Eu já sinto que eu tô rejeitada. Eu já sinto talvez um medo das pessoas não gostarem de mim. Como no caso da Silvânia falou, né, de traição de amizade amorosa. A hora que eu vou entrar numa relação, eu vou ser traída. Porque eu sinto que eu já não, parece que nunca chega uma coisa boa para mim. Então, o meu convite aqui no SOS Trauma é que a gente olhe o trauma de trás para frente. O trauma acontece porque eu já tenho uma maneira de me sentir antes do trauma em si. E a minha mente fica repetindo o trauma para tentar entender por que aquilo aconteceu comigo. Agora, quando eu olho para o trauma, ao invés de eu carregar o trauma, ou ficar presa no trauma, e tudo eu lembrar do trauma, eu olho ele um pouco antes. O que eu já me sentia, que eu tinha medo de estar numa situação, de ser assaltada, de passar por um risco, antes daquilo acontecer. Porque às vezes quando acontece um trauma, seja amoroso, seja financeiro ou até de um acidente, às vezes você pensa assim, nossa, eu realmente tinha medo que isso acontecesse, eu devia ter ouvido minha intuição e não ter feito. Normalmente você já até pensou naquilo. E por quê? A nossa mente, ela acessa outros tempos. Dentro de uma espiral de tempo, a nossa mente, ela sintoniza como se fosse um rádio. Então, às vezes eu penso numa coisa e aquilo aconteceu. Ah, eu devia não ter feito. Não, você só estava antecipando aquela informação. Aquilo que a gente tiver que passar, a gente vai passar. Ninguém vai passar no nosso lugar. O meu convite aqui é para a gente não ficar preso no trauma e para a gente ver que o trauma ele é uma consequência de como eu já venho me sentindo na minha vida. E não o trauma é uma experiência que bloqueia o resto da minha vida. Eu já venho me sentindo de um determinado jeito na minha vida e aí acontece um trauma, ou dois, ou três. E aí parece que eu fico preso nisso. Até que eu vá criando outros caminhos de pensamento para ir além disso. Então, o meu convite é para a gente pensar na contramão. Você não é consequência do seu trauma, mas a maneira que você já se sente te coloca para olhar a sua dor no trauma. O trauma é como se ele fosse uma lente de aumento de dores que a gente traz dentro da gente. Ficou bom isso, né? Ele é um evento específico que aumenta aquilo que a gente já carrega. Então, esse é o meu convite para a gente ir soltando o trauma. E aí eu paro de contar para mim que eu estava presa no trauma. Tanto é que, para quem é meu aluno de treinamento, já ouviu esse exemplo que eu vou dar aqui, mas teve um episódio já depois, numa outra fase, que eu já tinha vivido esse assalto relâmpago lá, né? Aquela situação. Eu estava no Farol, com o vidro aberto, mexendo nas minhas redes sociais, né? Porque eu fumava cigarro, então eu estava ali, o Farol fechado em São Paulo, durante o dia. Eu já tinha passado por aquela fase de medo, do trauma, de tudo, já tinha passado pelo ano de 2016, que foi a primeira vez que eu levei um grupo ao México, foi um ano que mudou muito a minha vida, que eu comecei a perceber uma intuição diferente para me conectar com as coisas, onde eu vi quanto a vida ela cuida da gente, né, e caminha com a gente. E aí eu estava lá no Farol e aí chegou um moço, enfim, grande. Não sei se ele estava armado ou se ele estava fingindo que estava, com uma arma dentro da roupa, assim, né? E fazendo, moça, me passa o dinheiro. Minha bolsa estava no chão. Eu olhei, eu tomei um susto. Eu comecei a gritar, tipo, feito louca mesmo, que eu assustei com aquilo.
dinheiro? Você vai vir pedir dinheiro para mim, uma altura dessa? Ah, faça-me o favor que eu tenho dinheiro para te dar. Respondi desse jeito, estava assim. Não criei na minha realidade alguém fazendo isso comigo. Tipo, eu estava aqui. Não, calma. Então, cuidado, você está aí andando com esse carro, aí esse carrão com o vidro aberto. Eu falei, meu, é da minha mãe, você ainda está me pedindo dinheiro? Por favor, né? Por favor. Aí ele virou para mim, não, então só me dá um cigarro. Eu falei, não, então cigarro eu te dou. Dá um cigarro, eu tenho um isqueiro a mais também, te dou. Passar bem, fica bem, mas por favor, hein? Não venha me assaltar. Depois que eu saí de lá, que o farol abriu, eu percebi o que tinha acontecido, que até falei, gente, como que eu reajo assim? Mas na hora foi o que veio. Foi muito espontâneo. Tipo, crianças não façam isso em casa, né? Quando conta alguma coisa na televisão. Não reaja assim, por favor. Mas eu estava tão convicta do meu lugar, do meu papel, e que a minha vida estava bem, que aquela pessoa não tinha o direito de vir ali e me tirar nada na minha cabeça na hora. Então, eu já estava num outro momento da minha vida. Então, o trauma, ele é consequência da dor que a gente já vem vibrando. E aí, o meu convite de exercício para vocês é, ao invés da gente ficar preso no trauma, vocês vão olhar o trauma que cada um carrega aqui. A Silvânia compartilhou no grupo do WhatsApp de amizade, de relacionamento. Cada um do trauma que tem, vocês vão investigar o que me doeu aqui, né? Ah, eu confiei nessa pessoa, a traição, a dor, o medo da minha vida estar em risco. Aí você vai com a sua mente antes do trauma acontecer. Quem era você antes do trauma acontecer? Você imaginava que você podia passar por isso? Você imaginava que podia ser desta forma? Eu nunca imaginei, mas olha, parece que eu sempre tive alerta, parece que eu tinha uma sensação que eu podia cair, não sei. Você talvez não imaginou, mas já te passou pedacinhos disso na mente? O Robert Rapé, que é um holandês que morava em Araçoiaba, tinha um centro de treinamento lá, ele falava que a gente não vivia nada que um dia não tivesse passado pela nossa mente. Não quer dizer que porque a gente pensou, aconteceu, mas a gente consegue sintonizar um pouco das coisas antes de acontecer. Então, para que a gente possa crescer na nossa caminhada de vida e avançar, o meu convite para olhar o trauma é a gente voltar 2 casas, sabe? Jogo da vida de tabuleiro, que a gente vai com o carrinho andando. Momento trauma. Volta um pouco para trás. O que estava acontecendo com você? O que você estava vivendo? Se você já tinha pensado naquilo de alguma forma, se você imaginava o que aquilo, antes de acontecer, como estava a sua vida, depois do trauma, para onde a sua vida foi. Porque um trauma, ele é uma materialização de medos que a gente já carrega. Só que vem de um tamanho tão grande que é um convite para a gente mudar. E se a gente conseguir olhar o trauma assim, ele é uma grande libertação. Porque o trauma é como se a gente colocasse para fora ali para acontecer os nossos maiores medos. E depois que ele acontece, como eu vou conduzir isso na minha vida é que vai ser o divisor de águas. Eu posso ficar presa no trauma, rodando esse sofrimento na minha cabeça, ou eu posso ganhar informação de seguir adiante, utilizando ele como um grande fator de mudança. Se meu trauma é ser deixada ou é ser traída, a partir de agora,
eu vou me unir com pessoas que eu queira estar perto e que eu me sinta bem de estar perto. Porque a pessoa que ela vai me trair ou ela vai me deixar, ela já mostra sinais que ela não está inteira do meu lado. Então eu não vou ficar perto de quem me dá pouco. Eu quero quem está ali firme comigo. Como amigo, amoroso. Se eu já estou percebendo que aquilo já não está legal, olha, um beijo, eu preciso de alguém que me priorize um pouco mais, mas eu respeito a sua maneira de ser. Eu pego o trauma como um grande guia para me levar adiante. Gente, ficou claro? Deu para ter uma ideia aí diferente de olhar para o trauma? Porque a minha sugestão da gente ficar aqui uma hora dessa era trazer uma abordagem que fizesse sentido, né? Uma coisa diferente, para não falar a mesma coisa. Eu gosto muito de sempre trazer um caminho para a mente diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir. Porque se a gente escutar sempre as mesmas definições, a gente não vai avançar muito no mesmo lugar. Então, a partir de hoje, quando vocês pensarem no trauma, lembra como estava a sua vida antes do trauma. Se você, por acaso, já tinha pensado nisso ou não. E o trauma vai ser o meu grande guia de como eu vou agir para não cair, com todo carinho e respeito, na mesma fossa, para não correr o risco de cair no poço, para não correr o meu risco de vida. Então, o trauma ele vai ser o meu guia de seguir adiante. Caiu a ficha, o ficheiro inteiro. Que bom, Gulab, eu vi você bem aí, ó, pensativa. O Breno, bacana, obrigado, Breno, que bom, fico feliz. E é legal o feedback de vocês. Vocês já ficam aí com a janelinha fechada, já fico aqui sem saber o que está acontecendo aí dentro de vocês. Aí vocês escrevem, pelo menos já fico mais feliz. Para mim, valeu para olhar. Que legal. Os traumas são os nozinhos que são os pontos de mudança para a gente. Que a gente possa aprender a florescer mudanças na paz, na fé, no amor, no equilíbrio. Mas, enquanto a gente precisa ainda se ralar um pouco para mudar, que a gente possa pegar cada trauma que vier como um grande divisor de águas daqui para frente. E eu convido quem aí tiver um trauma mais impactante, que quiser olhar e cuidar, a gente tem o projeto Life, de terapia, de treino de pensamento, que são sessões a baixo custo, R$ 50 uma sessão de terapia. Quem faz os atendimentos são as terapeutas que são formadas comigo. E às vezes você consegue aí olhar e cuidar de um trauma com essa visão, né? De encaminhar em 2 sessões, 2 encontros, já muda muita coisa na sua vida. Então não fiquem arrastando dor, não fiquem arrastando trauma. Quem tiver vontade de se inscrever para fazer um treino de pensamento com a terapeuta no projeto, avisa a gente, eu vou pôr aqui no grupão, chama a ver, pergunta, faça uma sessão de treino de pensamento para você poder trazer a tua história e ajustar isso. Não arraste trauma que bloqueia a sua vida. Só com essa aula e só com esse treino você já vai fazer muita mudança. Eu falo para quem sente que está arrastando um trauma, que está dificultando a vida. Vale a pena para fazer uma sessão aí para pôr para andar. Gente, obrigado da participação de vocês. Quem está aí de primeira vez, espero que tenha somado com vocês, que tenha sido bom. Gostei muito do nosso encontro.
De vez em quando eu trago umas aulas assim para a gente refletir num assunto e conversar junto. Eu vou sempre avisar nesse grupo. Essa aula vai ficar salva e vai ser postada aí no grupo também. Quem quiser encaminhar para alguém que possa estar precisando, fica à vontade. Um beijo, boa noite e bom começo de semana, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau.